com vocês aí? Estamos ao vivo aqui no canal Músculos e Corpo Definido e no meu Instagram também. Galera, hoje a gente vai falar sobre como quebrar o ciclo da sofrência fitness e eu tenho certeza que você já passou por isso. E vamos falar também do efeito sanfona, como acabar e não viver nunca mais esse engorda e emagrece que tanta gente sofre com isso, né? Quem tá aqui no canal, clique no link que tá na descrição do vídeo, venham pro Instagram, porque aqui vocês vão conseguir ouvir a doutora Marcela Duarte, nutricionista, focada em nutrição esportiva. Ela já vai entrar aqui para conversar com a gente. E, gente, a live hoje é muito importante. Se você busca um estilo de vida saudável, se você quer emagrecer e se manter magra, um passo muito importante é isso que a gente vai falar hoje. A Má já entrou. Má, solicita aí para entrar comigo aqui na live e eu já vou te chamar. Galera do canal que for entrando, me contem aqui de onde vocês são. Eu fiz um desenho aqui atrás, ó, já vou explicar para vocês. Então, me contem de onde vocês são. Tô vendo várias alunas nossas aqui. Oi, Aninha, tudo bom? Ó, tem pessoal aqui da Argentina no canal. Deixa eu ver de onde mais. Argentina, Piauí, Paraíba. Boa noite. Então, fiquem até o final dessa live, porque essa live é realmente muito importante. Vocês vão entender um pouco da ciência por trás do emagrecimento, legal? A Marcela já chamou aqui. Vamos colocar a Má na linha. E galera que for entrando no canal, lembrando, os links do meu Instagram e do Instagram da Marcela estão aqui na descrição, beleza? Oi, Má, tudo bom? Oi, Lu, tudo bem? Dá para me ouvir bem? Dá para te ouvir bem, sim. É só minha luz que tá um pouco ruim. Isso, tá um pouquinho escuro. Peraí. Vamos arrumar essa luz. Melhorou? Tá bom. Melhorou. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Vocês estão nos vendo bem? Então, ótimo. Ó, Espírito Santo, tem galera de tudo quanto é lugar aqui no canal. Guarapari, Bahia, Ceará, Alagoas, demais. Então, pessoal, lembrando hoje do nosso tema, eu vou apresentar a Marcela já de novo. Hoje a gente vai falar sobre o efeito sanfona e o ciclo da sofrência fitness, que eu vou já mostrar para vocês, fiz um desenho lindo aqui atrás. E a doutora Marcela Duarte trabalha comigo há nem sei quantos anos, acho que 8 anos, desde que eu tive academia, estúdio de Pilates funcional. A Marcela me acompanhou no projeto Dama Fitness também. Estamos juntas, seguimos juntas aqui cuidando de todas as nossas alunas e trazendo toda essa consciência de nutrição, de um estilo de vida saudável. Né, Má? Má também é especialista em nutrição esportiva. Quer falar um pouquinho sobre você? Tô vendo aqui as alunas entrando, na verdade. A gente já tá junta já faz um tempo, né, Lu? E sim, é engraçado o que a gente percebe com o passar desses anos juntas, que por mais que a gente tenha muito conhecimento, que a gente passe, transmita muito conhecimento, a gente tem as mesmas inseguranças, né? A gente tem os mesmos medos, a gente acha que a gente falha na dieta, e a gente não consegue manter uma frequência. E é esse que é até o nosso assunto de hoje, é o problema da gente conseguir incluir isso como um estilo de vida, porque a partir do momento que a gente entende, consegue enxergar esse outro lado da dieta, não é só o estético, é a sua saúde, né? E hoje a gente vê que também muita gente que está vindo já vem com essa consciência. Você já pensar positivo antes de iniciar um tratamento já é um passo a mais que você está dando em relação à mudança, né? Então, ter esse pensamento positivo e esse conhecimento que a gente está transmitindo, ele é super importante para isso. Exatamente. Isso é um ponto importante que eu acho que o ponto central do que a gente vai falar, que é a gente enxergar um estilo de vida saudável como algo para sempre. Não adianta a gente querer entrar
né, numa dieta restritiva. Então, é isso que a gente vai explicar para vocês hoje. Má, fala um pouquinho do que é o efeito sanfona. Eu acho que a maioria das pessoas já sabem, mas é legal a gente explicar, né, o que é esse engorda e emagrece. E aí a gente vai aqui um pouco da parte científica, o que acontece no seu corpo quando você está vivendo esse efeito sanfona. Tá. Eu vou tentar deixar mais claro, tá? Porque por mais que a gente conheça, às vezes a gente não imagina como que a gente pode prevenir e o que causa esse efeito sanfona, né? Acho que talvez mais importante do que a gente saber o que é saber o que causa e como que a gente pode prevenir isso. Então, esse efeito sanfona, ela é essa oscilação de peso, tá? De quilos que a gente tem, que vai e volta ao longo dos anos, que dificulta a manutenção desse peso saudável. E isso, a longo prazo, faz com que a gente engorde cada vez mais. E é difícil viver desse jeito, né? Por isso que quem vive de dieta sempre vai ter esse efeito sanfona, esse engorda e emagrece. Ela vai ficar nesse ciclo vicioso. E, além disso, o principal causador desse efeito são as dietas restritas. Você tem experiência nisso, né, Lu? Já passou por isso, acho que você também pode dar o seu exemplo disso. Mas a gente não imagina como que a restrição energética pode acabar com o nosso metabolismo, pode prejudicar ao longo dos anos isso. E isso com mulher ainda, principalmente, pode ser com que a gente tenha um resultado muito mais lento do que se a gente tivesse ensinado ele antes a ter uma alimentação melhor, a sustentar melhor a nossa quantidade energética total. Você quer falar um pouco da sua experiência? Falo sim. Então, eu acho que nossas alunas já conhecem um pouco da minha história, mas eu vivi por anos tentando seguir dietas malucas, dietas restritivas, né? Que quase acabaram com a minha saúde. E tudo que eu sei hoje, tudo que eu vivi, toda a minha experiência é muito baseada nisso, né? Porque depois que virou a minha chave, isso demorou 6 anos, eu não tive ninguém para me contar isso, foi através de muito estudo e realmente experimentando muita coisa, conhecendo o meu corpo. E eu vivi desde baixa autoestima, eu coloquei até nos meus stories um vídeo que conta um pouco isso, baixa autoestima na adolescência, né? Eu nunca fui gorda, mas eu era falsa magra, então eu tinha muita gordura localizada, não tinha uma boa composição corporal, não tinha massa magra. Então eu buscava sempre uma dieta milagrosa. Eu sempre achei que fosse algo que eu fosse fazer que fosse me fazer entrar naquele padrão de beleza, né? Que as pessoas, os jovens principalmente, acreditam que seja certo, para você se sentir aceito. E por anos eu vivi fazendo dietas super restritas. Passei 1 ano sem comer carboidrato, né? Que me levou a menos de 7% de gordura corporal. Perigosíssimo. Super perigoso. Eu não menstruava mais, não tinha... já estava com todos os hormônios. Eu acho que eu nem produzia mais hormônios, né? Então eu estava em depressão e não sabia. Eu tinha 20 anos na época. 20 anos e o meu metabolismo estava bem mais baixo do que ele está hoje, porque eu acabei... Qualquer coisa que eu comia eu engordava quando eu cheguei nessa fase. E realmente eu precisei de um tratamento mais específico, psicológico e toda uma reeducação aí para perder o medo da comida, né? E isso me levou à compulsão alimentar. Então eu não comia, eu restringia muito a dieta, mas em determinados momentos eu tinha muita compulsão. E da compulsão veio a bulimia nervosa também. Então eu sofri muito com tudo isso. E eu sei que existem muitas meninas que vivem isso. E tem também o extremo, né? Que é o oposto. São mulheres que vivem o efeito sanfona, o engorda e emagrece, que é a mesma ciência por trás, né? Só que em extremos diferentes. Então, Má, eu não desejo que eu passei para ninguém. E por isso, hoje, é minha missão, né? Eu saí disso depois que eu descobri o ciclo do sucesso, que eu vou mostrar para vocês o que é o ciclo do sucesso também. Mas depois de muito autoconhecimento, de muito teste que eu fiz comigo mesma e de muita evolução mental também, né? Psicológica. Bom, Má, vamos falar um pouquinho para elas o
que é o ciclo da sofrência fitness, daí a gente explica toda essa questão. Vamos, que aí a gente entra para a parte hormonal também, que você comentou, que é uma parte bem legal de se falar, porque a gente fala, eu engordo e emagreço, mas não tem problema. Mas a gente tem que ver quais as alterações metabólicas, principalmente hormonal, que acontecem nesse período, tá bom? Exatamente. O que eu escuto muito, Má, são as mulheres de 30, 35 anos falando assim, ai, meu metabolismo é baixo, ai, minha família tem tendência a engordar. Então, assim, a gente acaba criando crenças, né, que são falsas. Então, a gente acaba arrumando desculpas e muletas aí, baseados em algo que não é real. Por quê? Exato. A gente não acredita que aquilo possa ter solução, porque a gente já tentou de tudo. Eu também tinha feito já todas as dietas, todos os treinos. Eu treinava 2 vezes ao dia, 7 dias na semana. E eu nem assim tinha o corpo que eu tenho hoje. Nem assim, com 20 anos, eu tinha o corpo que eu tenho hoje, pós 3 filhos, com 39 anos. Não era para contar a minha idade, mas já contei. Mas, enfim, me sinto muito mais saudável, tenho muito mais energia e vivo muito melhor hoje, porque realmente isso impactou em todas as outras áreas da minha vida. Então, essa questão metabólica, né, do que acontece com o seu corpo quando a gente faz essas dietas restritivas, essas dietas da moda. Por que as dietas da moda não têm sucesso? Porque as pessoas que fazem estão sempre fazendo uma dieta diferente, né, Má? E a gente fala assim, se existe tanta dieta assim e muita gente fracassa, será que o problema é nosso ou são das dietas, né, Lu? Porque se existe fórmula mágica, seria maravilhoso. Mas todo mundo cai na mesma de fracassar, de não dar certo. Então, peraí, será que o problema é nosso? Ou é o que a gente está fazendo que está errado, né? Será que seguir alguma coisa da moda, excluir que foi o que você fez, um tipo de alimento, vai resolver o seu metabolismo, vai te deixar mais magra? Ou vai prejudicar a sua saúde? Então, essa consciência que a gente tem que ter, não somos nós que fracassamos toda hora. Na verdade, essas dietas restritas alteram completamente o nosso metabolismo, mexem na nossa saúde e vai ficando cada vez mais difícil a gente recuperar isso, Lu. Exatamente. E aí entram outras coisas milagrosas também, gente, como remédios, né? Como, enfim, outras técnicas, como jejum, por exemplo. Então, a gente acaba entrando num ciclo vicioso. E aqui o que eu quero mostrar para vocês, e a Marcela vai explicar um pouco melhor, acho que virou sua câmera, Mar. Que é o de ciclo da sofrência fitness. E o pior, gente, é que a maior parte das pessoas não sabe disso. Não sabe que isso acontece e faz errado e sofre à toa. Certo? Então, vamos lá. Olha só. Ciclo da sofrência fitness. O que é? Estamos aqui nesse cenário de sobrepeso, quero emagrecer, tenho um casamento, vou pra praia, preciso de algo rápido para mudar minha vida e meu corpo, certo? Então, aqui nas dietas restritivas, o que acontece? A gente perde muito peso em um período curto de tempo, né? Então, a gente come bem menos calorias do que o nosso corpo precisa. E o nosso corpo é inteligente, por quê? Porque ele se desenvolveu ao longo de milhares e milhares de anos. E na época das cavernas, quando a gente não comia, quando não tinha comida disponível, o que isso significava? Perigo. Perigo, risco de morte, né? Então, o corpo é sábio e ele não quer te deixar morrer. Daí a Marcela vai explicar um pouquinho essa parte dos hormônios, que é o que acontece, porque o corpo ele se adapta à quantidade de calorias que você dá para ele. Então, se você está dando bem menos do que o seu corpo precisa, do que o seu metabolismo precisa para funcionar, ele vai se adaptar. De forma que a primeira coisa, ele vai gastar menos. Perfeito. O que acontece nesse ponto que eu vejo que é o impacto no nosso dia a dia? Tontura, fraqueza, falta de energia. Agora, como nós, mulheres, mães, esposas, né, profissionais, com a vida corrida, como que a gente faz sem energia, gente? Eu não sei. Não dá para ficar largado no sofá, na cama, sem disposição, né, Lô? Não tem como. Não dá. E aí, Má,
eu quero que você explique um pouco essa questão da leptina, da grelina, que são os hormônios que estão relacionados com o emagrecimento, que estão relacionados com o nosso metabolismo também. E eles são os hormônios da saciedade e da fome. Vou falar um pouco deles. E eles estão super relacionados com obesidade também, tá? Então, episódios de ganho de peso, esse ganho de peso ao longo dos anos, é mais difícil perder peso, pode ter relação com essa parte hormonal. É exatamente isso que você falou, Lu. O nosso corpo ele vai interpretar como essa restrição energética como um alerta, né? Como um perigo. Na verdade, o nosso cérebro ele vai entender isso como uma ameaça. E o que ele vai fazer? Ele vai ter que economizar calorias, ele vai ter que entrar num estado econômico. Então, a gente não vai gastar calorias, ele vai economizar, ficar mais lento, só que ao mesmo tempo, ele vai, com mecanismos hormonais, ele vai dar aquela sensação de fome. Então, assim, você não está comendo, está vindo pouco alimento, eu estou restringindo calorias, o que eu preciso melhorar? Eu preciso fazer com que você coma. Vou lançar mecanismos de fome. Vou aumentar o hormônio relacionado à fome, que é o hormônio da grelina, tá? Então, quanto mais lento o nosso metabolismo, por conta da restrição, vai acabar aumentando a nossa sensação de fome, aumenta a nossa secreção de grelina e a gente vai comer cada vez mais. Ou seja, não vamos manter aquele peso perdido de início, a gente não vai conseguir manter. E aí entra o hormônio da leptina. O hormônio da leptina, que ela tem relação direta com a grelina, é o nosso hormônio da saciedade, é o nosso hormônio do bem. Tá? A gente tem que entender um pouco desse hormônio e sentir o que ele nos dá. Então, essa questão de terminar uma refeição e nos sentir saciado tem relação com a leptina. E a gente consegue dosar ela em exame de sangue também. Então, ele é bem interessante, a gente está estudando bastante a relação da leptina com alguns fatores externos. A gente tem bastante estudo que mostra da obesidade, que mostra fumantes com associação da leptina alta, que fica com mais fome. Tem vários estudos relatando a leptina, não só como no efeito sanfona, mas ela alterada em outros momentos do nosso ciclo, do nosso meio externo, tá? Mas vamos supor, vamos voltar para a parte do metabolismo. Ao mesmo tempo que aumentou a nossa sensação de fome, a excreção desse hormônio da saciedade, que é a leptina, ela vai diminuir. Ou pior, a gente vai criar uma resistência a essa leptina, tá? A leptina ela é secretada pelo tecido adiposo, então ao mesmo tempo ele vai estar aumentando, só que o efeito dessa secreção não está mais fazendo, não está dando mais saciedade, não está tendo a função metabólica dela. Então a gente está diminuindo a ingestão calórica, diminuindo o nosso metabolismo, diminuindo o nosso gasto calórico e aumentando a nossa fome, diminuindo a nossa saciedade. Resultado disso, ganho de peso, tá? E outra, então, a gente... compulsão alimentar também, né, Má? É, exatamente. Essa parte de jejum, compulsão alimentar pode entrar nesse momento. Para quem tem essa tendência até de restringir muito e sentir mais fome, quando volta a comer, foi o que eu falei, a nossa grelina, nosso hormônio da fome vai estar lá em cima, a leptina da saciedade lá embaixo. O que a gente vai fazer? Comer cada vez mais. E episódios de compulsão alimentar. Que era o que acontecia comigo. Então, eu comia tão pouco que, de repente, eu falava, não, preciso comer alguma coisa. E aí, aquela coisa de você não controlar mais o seu corpo, né? A sua mente naquele momento e vai e ataca a geladeira e não come só uma banana. Você vai comer o leite condensado, a banana, o bolo, você vai comer o que tudo tiver. Que tiver. Esse ataque da geladeira, a gente brinca muito falando que tem relação com essa alteração total de leptina e grelina, né? Então, restringiu, vai dar aquela fome de atacar a geladeira. Com certeza, pacientes que têm esses episódios frequentes de ataque de geladeira têm alteração desses dois tipos de hormônio, né? Que é a parte de metabolismo, os metabólicos. Isso aí. E aí, o que acontece depois desse ciclo aqui, né? De dietas restritivas, perda de peso muito rápida, desequilíbrio hormonal, principalmente, queda no metabolismo. Do metabolismo. A gente perde massa magra também, né, Má? Porque não tem como a gente sustentar a musculatura quando a gente está ingerindo pouquíssimas calorias e não se alimentando de forma correta. O nosso corpo ele acaba entendendo essa ameaça como um mecanismo que ele também tem que se defender. Então ele vai precisar tirar energia da onde tem, da onde a gente tem acúmulo de energia, de glicogênio que a gente fala na área da nutrição, no nosso músculo. Então a gente vai depletar
cada vez mais músculo. O músculo vai levar à perda de água corporal também. Então, você vai ser uma pessoa com pouco músculo, desidratada, com metabolismo lento, sem disposição, né, Lu? Exatamente, ou seja, tudo ao contrário do que você quer. Então, você quer ficar magra, bonita, com massa magra, torneada, e a gente acaba fazendo exatamente o oposto do necessário. E aí a gente perde massa magra, vem a compulsão alimentar. O que acontece? Você vem volta aos hábitos antigos, entram as crenças. Ai, não consigo fazer dieta, isso não é para mim, isso é muito ruim, não dou conta, eu sou fraca, né? Então, você começa a criar todas essas crenças, volta aos seus hábitos antigos, porque você vê que não funciona. Ganha peso, né, Má? 90% das pessoas, Lu, voltam ao peso inicial ou dobram de peso com o passar do tempo, tá? Então eu posso dizer que só 10% consegue manter esse peso se você faz esse efeito sanfona. E principalmente homens. Mulheres é mais difícil sustentar isso, porque a gente, além de ter essa parte hormonal que a gente já comentou, nós temos outros hormônios que são importantes nesse momento para perda de massa muscular, a parte de estresse. Então, mulher ainda é bem mais difícil conseguir manter isso. Exatamente. E aí, gente, começa a afetar o nosso emocional, vem o desânimo, vem a ansiedade e a coisa só piora, né? Aí você desanima a tudo, você desanima a treinar, porque você está acima do peso, você acha que não funciona para você, você já tentou de tudo, já tomou remédio. E aí, o que acontece? A gente fica nesse ciclo e de repente em algum momento você quer emagrecer novamente, você vai pensar em usar a mesma estratégia, porque é isso que você acredita, é isso que a mídia nos vende, né? Sempre tem uma dieta nova, um livro novo de emagrecimento, sempre tem um jejum intermitente, algo milagroso que vai resolver nossa vida. E não é isso, porque a gente acaba nem mudando a nossa cabeça em relação ao estilo de vida, certo? Exatamente. A gente pode até. Essas dietas malucas podem funcionar de início, a curto prazo? Até podem. Mas foi o que a gente comentou. Vamos perder água, vamos perder músculo, a gordura corporal não vai mudar. Então, é difícil sustentar isso a longo prazo. E aí, cada vez mais vai sendo difícil a gente sair desse ciclo vicioso. Exatamente. E o principal, gente, que a gente traz para vocês, né, dentro de tudo que a gente ensina, é consciência. Consciência corporal, consciência alimentar, consciência em relação à sua mente, né? Cada vez mais a gente fala de mentalidade, de hábitos. Até a gente fez a live com o Paulo, que estava aqui agora também, o Paulo. Então, não adianta a gente querer mudar o estilo de vida se a gente não transforma e não entende o que acontece com o nosso corpo. E agora eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar um pouquinho de como resolver isso, gente. Deixa eu virar aqui. Peraí, desce um pouquinho. O Lolinho tá aqui. Oi, Vi! Da live com a gente. Fala oi. Peraí. Cadê ele? Não tô te vendo, Vi. Oi! Temos um participante especial. Podem mandar as perguntas aí, que daqui a pouquinho a gente vai responder, tá bom? Vamos explicar o ciclo do sucesso agora. Peraí, deixa eu ver se tem algumas perguntinhas sobre o ciclo da sofrência. Eu vi uma pergunta logo no início falando se tirar o açúcar é realmente o que vai fazer emagrecer. É óbvio que o açúcar ele é uma substância inflamatória, ele pode afetar tanto a parte de saúde, de exames bioquímicos, a parte hormonal também, mas na verdade não é esse o principal ponto, não é pensar num alimento como um vilão, sabe? Falar, esse alimento é ruim, esse alimento é bom. A gente tem que pensar na dieta como um todo, num equilíbrio. Vai acontecer momentos que o açúcar vai estar presente? Vai acontecer. Só que a gente tem que saber
como contornar quando isso for acontecer. Como que a gente vai melhorar nossa alimentação para que isso aconteça e depois, o que que a gente pode fazer? Então, eu não diria que excluir o açúcar seja realmente o que vai fazer emagrecer, tá? Ele é um dos alimentos que podem te ajudar no emagrecimento, mas a exclusão dele não é realmente o que dá um emagrecimento total. Exatamente. Hoje, gente, eu vi alguém falando de carboidrato, que eu não comia nada de carboidrato. E hoje eu como muito carboidrato. E eu tenho um corpo muito melhor, meu metabolismo é muito mais rápido do que quando eu tinha 20 anos. Né? A Marcela, outro dia, a gente fez a bioimpedância e eu gasto quase 2.000 calorias no dia. Então, isso é o metabolismo basal, em descanso. Vai lá. Por isso que a gente fala tanto da importância também de associar uma atividade física. O ganho de massa muscular, ele aumenta o nosso metabolismo basal. Então, a gente pode comer mais. Então, muita gente fala, mas o treinar vai emagrecer? Ele vai emagrecer por conta de gordura. Você vai ter um emagrecimento saudável de gordura. O seu músculo vai aumentar, a gordura corporal diminui. Isso que é um emagrecimento saudável, não peso na balança, né, Lu? Exato, a melhora da composição corporal, né? E hoje, é realmente você entender a questão de saber equilibrar, né? Tanto os alimentos que vão te dar energia, que vão suprir a energia que você gasta com os treinos e melhorar essa composição corporal. Por isso que muitas vezes no emagrecimento a gente fala para não ficar se pesando o tempo todo, né? Porque o músculo pesa muito mais do que a gordura, né, Mar? Então, muitas vezes nessa troca, a gente acaba ou não perdendo peso, né, no momento, mas perdendo muitas medidas, muita circunferência. Eu tô vendo mensagem de uma paciente minha, da Maria Joselma aqui. Ela, Lu, é engraçado até a gente falar da mudança dela, porque ela me orgulha bastante em relação à mudança, que ela foi essa pessoa que chegou cansada, sem vontade de fazer nada, ai, tô com preguiça, ai, eu quero comer mais coisa, tenho muita fome à noite, me ajuda, não foi, Jô? E hoje é uma delícia conversar com ela, a energia dela é outra, ela é aquela aluna, paciente que acorda 4h30, 5 horas da manhã já tá ligadona, já mudou o estilo de vida dela, continua comendo muito mais, eu às vezes falo, dá para você comer mais? Tudo isso, mas ela já treina, ela consciência corporal, esse conjunto de fatores gerou esse resultado fantástico dela. Ela é outra pessoa. E é o que a gente está falando, não foi só a dieta em si, foi a consciência que ela criou de saúde, né? A dieta só entrou como uma parte para melhorar ainda mais a qualidade de vida. Beijo, Jô! Exato. Parabéns, Jô. Parabéns. A Marcela é fantástica para isso. A gente sabe disso, né? Então, siga assim. Olha só, o ciclo do sucesso. O que nós ensinamos dentro do nosso programa? O que a gente sempre encaminha vocês dentro dessa jornada de conscientização, de aprendizado? É um aprendizado, gente. Eu tive que aprender muita coisa até entender, mas claro, o caminho vai ser muito mais curto para vocês hoje, né? Porque o que eu levei 10 anos para aprender, 10 anos para testar, para transmitir, para realmente verificar que era comigo de uma forma, com outra pessoa de outra forma, e isso a gente traz aqui para vocês como instantâneo, né? Como um conteúdo pronto. E o que diz o nosso ciclo do sucesso? Primeira questão aqui, aproveitando que a Marcela está aqui, e o que mudou minha vida foi ter essa consciência de alimentação consciente, né? De você entender o alimento como algo que vai nutrir o seu corpo. Exato. Para você ter energia, para você poder fazer sua atividade física, que vai nutrir sua musculatura, que vai acelerar o seu metabolismo. Então, usamos estratégias para que você acelere o seu metabolismo e não restringir, que é o que a gente costuma fazer quando a gente quer emagrecer. E a Marcela pode falar um pouquinho mais sobre isso, essa parte da alimentação, e dar algumas dicas para vocês já saírem daqui hoje e aplicarem no dia a dia de vocês. Essa alimentação consciente, Lu, a gente fala, não é comer menos, é comer melhor, né? A gente
focou aí nessa dieta restrita, levando esse efeito sanfona, mas em nenhum momento a gente fala de fazer uma restrição energética severa. Muita gente que passa em consulta acha que vai sair da consulta comendo 500, 800 calorias, que nutricionista vai tirar tudo. Não vamos tirar tudo, pelo contrário, talvez a gente aumente mais para pelo menos te dar o seu basal, por isso que é importante uma avaliação, e comer de uma forma melhor. Então, ter mais nutrientes. Quanto mais variado, melhor. Entra naquilo que a gente sempre fala, um prato colorido, variar os alimentos, porque faz com que a gente não enjoe de um determinado alimento e que a gente coma cada vez melhor. E a gente pega esse gosto de se alimentar verde, alimentar com menos processado, alimentos mais in natura, que são saudáveis, que a gente pode ter eles sim presente na nossa alimentação. Outra coisa, que até que a gente já comentou, foi em relação a gente não rotular um alimento como um alimento ruim, esse é bom, esse é vilão, esse é mocinho, até porque isso é modismo. O ovo, até anos atrás, era considerado o pior alimento de todos. Hoje, todo mundo que passa em consulta come ovo. Então, não existe alimento bom ou ruim, existem momentos legais para você utilizar um alimento, momentos que não é tão interessante assim a gente utilizar outros tipos de alimento. Restrição de carboidrato, eu vi que uma aluna até comentou que ela não sabe lidar com essa questão do carboidrato. A gente fala muito de você saber enxergar, né, lidar com o seu corpo. Então, sentir se está te saciando demais, observar os sinais de fome durante o dia. Então, realmente, será que essa fome é fisiológica? É uma fome porque você está bastante tempo sem comer? Ou será que é uma fome porque você está ansiosa, porque aconteceu alguma coisa triste, você quer compensar? Brigou com o marido. Exato. Então, Fome emocional, né? Essa relação inteira com a comida a gente tem que se preocupar. E é uma estratégia que a gente usa, que às vezes a gente fala e passa despercebido. Mas a gente tem que prestar atenção no que a gente come, a gente tem que criar essa relação de paz com a comida, sem rotular que um pode e o outro não pode. E aí entra essas recomendações que a gente sempre fala de como consumir mais legumes, mais frutas, porque tem uma quantidade maior de fibra. E a fibra nos dá saciedade. Então, inclui sempre um verde escuro, inclui sempre um legume na refeição. Não precisa começar já cortando tudo. Vamos diminuindo, até porque para incluir um legume, uma verdura, a gente tem que diminuir para caber no prato um pouquinho do arroz e do feijão, um pouquinho da proteína. Então, essas escolhas com mais fibra são bem legais em relação à saciedade. Outra coisa que está relacionado, Lu, à falta do nosso metabolismo cada vez mais lento é a nossa hidratação. A gente fala, eu sei que tem que beber água. Tá, mas você bebe água? Será que você mede? Você sabe me dizer o quanto? Muita gente não sabe me dizer o quanto bebe. Isso é importante para mim, tá? Então, vamos usar estratégias da hidratação, seja em chá, em sucos detox que a gente pode utilizar, que no começo todo mundo vira a cara para o suco detox, mas depois vira um hábito, porque a gente começa a gostar do que a gente come. Isso não é nada mais do que fazer pazes com a comida, é entender a importância do alimento, a sentir o benefício que ele vai te dar, tá? E aí eu tô vendo, comer frutas frescas que são mais doces, é preciso haver alguma restrição? É sempre não abusar das quantidades, então não tem problema nenhum você incluir frutas secas no seu dia. Aliás, ele é um aliado legal para diminuir a vontade de doce, a gente pode utilizar uma fruta seca para isso, mas saber dosar. Então, começar com um pouquinho, ver se saciou, se quer aumentar um pouco mais, ou talvez a alimentação anterior esteja deficiente. Tudo isso tem a ver com o nosso metabolismo, na verdade, o nosso corpo, né? Por isso que essa consciência corporal, ela vai interferir bastante na alimentação consciente. A gente precisa sentir. Então, fazer pazes com a comida, ela entra nesse momento, né, Lu? Sim, e algo que a gente fala também aqui da alimentação consciente é você conhecer o próprio corpo. Porque o corpo da Marcela é diferente do meu, vai ser diferente do seu. Então, determinado tipo de alimentação pode ser bom para mim, mas não é bom para você. Então, às vezes eu tenho tolerância a glúten e a Marcela não tem tolerância a glúten. Exato. Fazer testes com o seu corpo, entender o que perceber mesmo, anotar. A gente usa o diário alimentar e é uma ferramenta muito poderosa. Foi uma ferramenta que me ajudou a conquistar o corpo que eu sempre quis e a ferramenta que me ajudou e que a gente
traz isso para as alunas hoje. Perfeito. O diário é um aliado bem legal, uma ferramenta que a gente usa bastante, de você saber dosar a quantidade, de conhecer o corpo. Muita gente fala, eu tô inchada, será que pode ser o que eu comi? O que você comeu? Nada demais. Escreve, porque a gente começa a investigar. Existem alimentos, Lu, que eles são fermentáveis para mim, que para você pode ser que não. Então, se eu te falar que o alho e a cebola são alimentos que fermentam, que podem estufar, muita gente vai falar, caramba, pode ser isso? Não sei, são alimentos que são considerados fermentáveis. Mas para mim, eu amo isso, eu consigo colocar isso em todo dia. Tem gente que não vai cair bem, então escrever, ter esse diário, ele é muito importante durante qualquer planejamento, qualquer programa de tratamento. A gente precisa ter consciência do que, como, quando, o que a gente está fazendo para a gente identificar esses possíveis comportamentos que podem acabar atrapalhando, né, o nosso resultado. Exato. Daí, depois da alimentação consciente, a gente entra aqui também no treino inteligente. O que é o treino inteligente? Também foi outra coisa que transformou minha vida quando eu comecei a fazer pilates e vi que a gente poderia trabalhar o corpo de forma realmente inteligente, estratégica e trabalhando músculos profundos, né? Vai lá. Então, dentro de treinos inteligentes, a gente tem algo que também é muito importante falar. Quando a gente pratica atividade física, a gente mexe com a nossa farmácia interna, tanto com a alimentação quanto com o treino. Mas o treino é algo muito instantâneo. Você praticou atividade física, você já vai ter aquela sensação de bem-estar, né, de endorfina liberada, serotonina, dopamina. Então, esse mix hormonal de hormônios do bem fazem com que a gente tenha foco durante o dia, tenha muito mais motivação, estude melhor, trabalhe melhor, queira se alimentar melhor. Quem de vocês já passou por aqueles momentos quando você está treinando, você quer comer bem. Quando você não está treinando, que você deveria comer maneirar, você quer comer só porcaria. Exato. Porque não tem nem essa questão hormonal, né? Então você usa comida como conforto, né? Sim, tem essa relação direta, sim. E tinha que interagir. Então, saindo aqui do treino de inteligência, a gente entra na parte mais difícil, que eu até conversei com o Paulo ontem. A gente vai ter uma live 5h27 da manhã, não percam, meninas, a gente vai falar sobre isso também. Constância. Gente, para a gente mudar qualquer hábito na vida, a gente precisa de constância. Então, micro hábitos. E quando a gente consegue criar essa constância, o que acontece? A gente começa a quebrar muitas crenças. Poxa, eu não achei que eu pudesse emagrecer. Poxa, eu não achei que eu pudesse ganhar dinheiro. Poxa, eu não achei que eu pudesse ter sucesso. Né? Tudo isso a gente consegue se a gente realmente mudar os hábitos. E a gente só vai criar um novo estilo de vida. Não é assim, vou ficar uma semana sem tomar refrigerante. Ok, você pode começar com uma semana, mas é não tomar mais refrigerante na vida. É difícil dizer isso. Mas a nossa mente, ela nos sabota nesse sentido. Por isso que a gente tem que ir com as mini metas. Exato. Mas a gente tem que ter a consciência que é uma mudança de hábito. Não é algo momentâneo para você entrar no vestido, entrar no biquíni e depois... Porque muita gente, né, emagrece 4 quilinhos, tal, acha que tá com crédito. E aí tem aquelas jacadas frequentes, né, que a gente vai viajar, fim do ano e tudo isso, e acaba realmente colocando tudo a perder, o mesmo de fim de semana, né? Na verdade, esse primeiro início, né, sair dessa zona de conforto é difícil, né, Lu? Essa primeira semana é aquela semana que a gente fala, caramba, tô morrendo de fome. Eu tenho paciente que fala pra mim assim, eu vou morrer de fome. Mas é porque a gente está mudando a gente está saindo do que a gente está acostumado e indo para uma coisa nova. Então a gente tem que ter esse tempo, a gente tem que entender como o nosso corpo vai funcionar. E aí sim vira um hábito, né? Tudo que a gente faz já pensando, e também entra aquilo lá, tudo que a gente faz pensando que não vai dar certo, não vai dar certo, né? A gente tem que se manter
firme, disposto, disciplinado, porque é só assim para virar um hábito. A gente tem que insistir para assim virar uma mudança de estilo de vida. Exatamente, é isso que a gente vai falar na live amanhã. Como criar, né? O que a gente precisa para trazer essa constância para nossa vida. E aí vem o milagre acontecendo, que esse é o real milagre, gente. O que é? A gente muda a nossa composição corporal, ganha a massa magra, começa a perder medida, seu metabolismo começa a acelerar. Você sente mais fome? Sente. Mas se mantendo na constância de se alimentar de forma saudável, o que vai acontecer? Você vai gastar mais calorias, seu corpo vai se tornar uma máquina de queimar gordura. Eu falo, quando eu treino, gente, pesado, treino perna, faço agachamento, uso carga, faço um treino metabólico com os nossos sapinhos da vida. Gente, o que acontece? Eu tenho uma fome de leão à noite, por exemplo. O que acontece? O gasto. Eu como. Por quê? Se eu não comer, eu vou perder toda aquela musculatura que eu tô tentando criar. Então, eu preciso recuperar essa musculatura. E como que a gente recupera? Nutrindo os músculos. Dando água, dando nutrientes, né? A atividade física, ela aumenta o nosso gasto energético. A gente está falando tanto em dieta restrita, que diminui, né, o gasto energético, que faz o nosso corpo economizar. A atividade física é o contrário. Ela aumenta o nosso gasto calórico, faz o nosso corpo querer mais calorias, trabalhar mais, ativa esse metabolismo. Por isso vem a sensação de fome. Sim, exatamente. Então, o milagre acontecendo aqui aumenta o nosso metabolismo, você começa a cada vez mais conhecer o próprio corpo, conhecer os limites. Eu sei que quando eu saio de férias, são 3 quilos. Se eu abuso um pouquinho, mesmo treinando, por quê? O corpo retém líquido, é outra, né? rotina. É outra rotina. Então, mas eu sei que esses 3 quilos não é gordura. Normalmente eu ganho um pouquinho de massa, porque eu continuo treinando e eu como mais. Então, o corpo tem facilidade nesse ganho de massa. Inchaço, líquidos também. E eu já sei hoje, eu até fiz um antes e depois. Aliás, eu fiz o depois de engordar, depois das férias. Estou esperando chegar de novo no meu normal para postar para vocês. Depois desses 3 quilos, né? Essa diferença aí E quanto tempo eu levo para voltar ao normal? Normalmente são 2 semanas. 2 semanas eu já consigo eliminar esses líquidos, voltando à rotina de treino, à rotina de alimentação, tomando os nossos chás, fazendo o intestino funcionar de forma saudável, né, Má? Porque o intestino é o nosso segundo cérebro, como dizem hoje. A Má pode falar um pouquinho disso também, que é super importante. Eles têm relação total, né? Hoje a gente fala que a gente tem um eixo entre intestino e cérebro. Então, para a gente ter resultado também em algum tratamento, o intestino tem que funcionar. Às vezes a gente tem gente que não absorve vitaminas, minerais, ou o rendimento não acaba melhorando, a imunidade é ruim, porque o problema não é no que você come, é porque você não absorve, o intestino não funciona. Então, temos que pensar também em intestino quando a gente avalia uma dieta como um todo, né? Exatamente. Mas vamos ver algumas dúvidas aqui agora, então, das meninas, para saber se ficou claro. Deixa eu ver aqui no canal, vai dando uma lidinha aí no Insta. Tô quase acabando, meu amor. A Van tá perguntando se o suco detox é só para adultos ou poderia ser dado para crianças a partir de 9 anos. Não tem nenhuma contraindicação, tá? Para criança, a gente pode já fazer ela habituar a esses tipos de alimento, esses sucos, habituar o paladar. É óbvio que, quando a gente fala criança, a gente está falando que ela coma ainda mais, porque o metabolismo da criança e de adolescente é maior. Então, só dar o que a gente come não é interessante. Tem que acrescentar ainda mais alimentos para crianças, tá bom? Ótimo. Olha só. Estou com 36 anos e meu metabolismo está lento. Comecei a engordar, mas sempre fui magra. E a alimentação sempre cuidei sem excesso e exagero. O que fazer? Uma das coisas
eu indicaria já logo de cara você ter seu diário alimentar, né, Lu? Para realmente saber o que você está comendo, se não há exagero para o teu corpo. Saber essa questão de treino, se você faz uma atividade física para aumentar o seu gasto. Tem mil fatores que a gente pode pensar. Questão de intestino, às vezes você não tem um funcionamento legal de intestino. Óbvio que não vai ter nenhum resultado para emagrecimento também, né? A gente tem mil coisas para se pensar quando a gente fala que o metabolismo está parado. Legal, ótimo. Ou seja, você é super nova e tá com o metabolismo já baixo, né? Eu acreditava que com 20 anos eu já tinha que comer menos porque o meu metabolismo... Esse é um outro mito, gente, que a gente acha que conforme a idade vai passando, o nosso metabolismo vai caindo, né? Isso realmente até acontece, mas a gente derruba muito mais frequência o nosso metabolismo do que a própria idade. Né, exato. Se a gente não fizesse atividade física, Lu, a gente ia cada vez mais deixar o metabolismo mais lento com o passar dos anos. Por isso que a gente tem um grande aliado aí. Quantas a gente já não vê em academia ou aqui mesmo em internet as pessoas mais velhas com muito mais músculo e vai dizer que o metabolismo é lento? Pelo contrário, a gente quebra esse mito, né? Na verdade, não é nenhum mito, porque isso acontece, a gente melhora esse rendimento com uma atividade física. Isso dá para acontecer, sim. Legal. Ótimo. Ó, vê se tem alguma perguntinha aí. Bebi, ó, tem uma pessoa que tá falando, bebi em média 1,5 litro a 2 litros por dia de água, deve ser, né? Mesmo assim, me sinto muito inchada. Na verdade, a gente tem relação com inchaço, não só água, a gente tem a relação de produtos industrializados, consumo de sódio na sua dieta pode interferir nisso. Essa recomendação de 1,5 litro a 2 acaba sendo uma orientação geral. Eu sempre falo para paciente, aqui mesmo, fazer uma continha rápida de 35 ml vezes o seu peso, que dá em torno do mínimo de água que você precisaria por dia para a gente considerar que a gente bebe a quantidade certa, tá? Óbvio que sempre eles acabam dando essa referência porque fica em torno disso, mas quem é mais pesado tem que ter uma ingestão de água maior. E não é a água que vai dar o inchaço, pelo contrário, ela tem que diminuir. E além disso, foi o que eu falei, a questão de sódio e colocar alimentos mais diuréticos também. A gente tem o suco detox, que a gente pode usar com frutas diuréticas, com abacaxi, com melão. A gente pode colocar chás, o chá de hibisco, é legal fazer um suchá, né? Dá pra colocar. Exato, dá pra gente colocar um chá verde, dá pra gente colocar cavalinha, são chás diuréticos que a gente consegue melhorar também essa questão de inchaço, que é comum. Sim, a gente gosta bastante, eu adoro usar os chás, e até como termogênico, o chá verde é maravilhoso, a cavalinha também. Então, a gente não precisa ficar tomando remédio, né? Usando formas que vão agredir o nosso corpo. Então, a gente pode usar formas naturais, que são os chás, os sucos, detox, e isso acaba virando um hábito, sim. Até no nosso desafio, a gente colocou para as meninas, passou a ser sucos, e continuamos. Se você ainda não está lá, venha para o nosso desafio também, porque mini metas semanais para a gente conseguir mudar esse estilo de vida, né? Porque muitas vezes a gente acaba não conseguindo porque acha que é muito difícil, muito complicado, mas se a gente muda as coisas aos poucos, a gente vai conseguindo sim chegar onde a gente quer, certo? Perfeito. Olha só. Me identifiquei muito, adorei, realmente faz uma grande diferença quebrar todos esses mitos e crenças, exatamente. A gente fez mudança total na minha vida e hoje eu vivo para ensinar tudo isso para vocês. Me formei, estudei, né? Tenho muito tempo aí de experiência, assim como a Marcela, e hoje nós vamos fazer toda essa verdade da saúde para vocês, para as pessoas. Vocês sabiam que existem 800 milhões de obesos no mundo? Gente, isso é muito sério. Eu não sei aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos... É enorme. A população é obesa. E, bom, obesidade anda ali com a depressão, né? Porque a gente não tem nem
a gente não tem nem esse equilíbrio hormonal, os hormônios do bem-estar para a gente estar bem. A gente acaba trazendo isso das comidas, né? Se confortando com as comidas, com os doces, carboidratos. E realmente isso é algo muito sério, né? Porque impacta nossa vida em geral. Uhum. Tem toda essa relação, sim. Fora que essa questão da depressão, né, Lu, que foi um assunto até legal que você comentou. Hoje a gente vê, na verdade, a mídia põe isso pra gente como beleza, como corpo, sendo mais importante do que saúde, né? E a gente está vendo que cada vez mais os episódios de depressão relacionado à compulsão, a de não conseguir manter uma alimentação legal que a mídia impõe, vai piorando cada vez mais quadros de depressão e vai sendo cada vez mais difícil a gente controlar também casos de obesidade, porque a gente estraga o nosso metabolismo, né? A gente faz essa bagunça metabólica aí que um neurotransmissor vai se ligando ao outro, vai alterando o meio que a gente vive, né? Então, a gente vê até essa questão de genética também, como ela afeta, não é só porque indivíduos iguais, a gente vê até, por exemplo, indivíduos gêmeos que deveriam teoricamente ter a mesma genética, como o padrão deles são completamente diferentes. A gente pode ter um obeso e um magro, porque o meio que a gente vive, como a gente lidar com as coisas, pode interferir a nossa composição corporal. Então, tem toda essa relação. Você se cuidar, pensar na sua saúde primeiramente, na sua composição corporal, para depois a gente falar de estética, para depois a gente pensar em padrão, né? O principal é saúde que a gente tem que ter. Só assim para a gente crescer, conseguir realizar nossas metas, enfim, ter saúde. É isso mesmo, Má. Então, gente, só para finalizar aqui com vocês, com a Marcela, que o Insta também já derruba a gente. Amanhã temos outra live, que também é super importante. Se vocês perderam as outras lives, está no canal Músculos e Corpo Definido. E quem está nos nossos e-mails, né? Quem baixou o e-book, está lá na nossa lista de e-mails participando do desafio, vai receber todas as lives juntas também, no fim. Mas não percam a live de amanhã, que é super importante. E a gente quer trazer essa consciência para você conquistar a sua melhor versão esse ano, em 2020. E é exatamente o que a Marcela falou. Não é pensar em estética, não é pensar em padrão, é pensar em você se priorizar, se cuidar na sua saúde, principalmente na sua mente. Porque a forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as coisas. No momento que você criar uma disciplina, um hábito de sucesso, você vai querer sempre evoluir. Você vai ver que você é capaz. E é isso que a gente traz aqui para vocês. Não é estética, não queremos ser magras a todo custo, queremos ter saúde e queremos que isso impacte todas as outras áreas da nossa vida. Se a gente estiver bem com a nossa autoestima, a gente vai estar bem no nosso relacionamento, no nosso trabalho, com a nossa família, a gente vai cuidar melhor dos nossos filhos, né? Então, eu acho que é esse exemplo que a gente tem que trazer para as nossas amigas, para a nossa família. E vamos juntas nessa jornada que é maravilhosa. Exato, é uma delícia compartilhar isso com vocês e ver vocês me mostrando, melhorando cada vez mais. A gente se sente cada vez mais feliz, né, Lu, realizada, porque é o que a gente quer, né? A gente não quer pensar em beleza em si, a gente quer viver em vocês felizes, dispostas cada vez mais com essa luz, essa energia que a gente transmite quando a gente está bem com a gente mesma, né? Isso mesmo. Má, muito obrigada hoje pela sua participação. A Marcela é nossa xodó, que está sempre com a gente. Se você ainda não está no nosso grupo secreto, também entre lá, nos mande um inbox que a gente manda o link para vocês, que é um grupo fantástico. E é isso que você falou, o ambiente faz toda a diferença. Estar com pessoas que buscam saúde, que buscam melhorar, evoluir, faz total diferença na nossa vida. Exato. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Beijo a todos. Tchau, tchau, Má. Beijos. Tchau, meninas.